Na lição de ontem nós vimos a relação que existiu entre Abraão e Deus e a relação entre, portanto, a obediência à lei e a fé. E que Abraão foi salvo e que Abraão, portanto, recebeu a promessa da salvação pela fé que ele teve em Deus e não pela lei. Ou seja, Paulo está aqui a dizer, a pegar no exemplo de Abraão e a dizer aos judeus que se eles quiserem ser salvos, têm que ser salvos da mesma maneira. Têm que obter a salvação não pela obediência à lei, não pela obediência às leis, como nós víamos também na carta de Paulo aos Gálatas, e vimos logo na introdução a esta lição, que Paulo escreve aos romanos para advertir os romanos daquelas coisas que aqueles judeus mais ortodoxos, vamos chamar assim, queriam impor, para que pudesse haver aqui a salvação mais pelas obras ou pela obediência à lei do que pela graça. Paulo vem-lhes trazer o exemplo exato de Abraão. Abraão foi salvo pela sua fé e não pela obediência à lei. E se nós voltarmos então ao livro de Gálatas e formos ao capítulo 3, e nos versículos 21 e 23, nós encontramos aqui palavras muito sábias de Paulo e que refutam este aspecto da salvação pela lei. Diz assim: logo, a lei é contra as promessas de Deus? Faz uma interrogação. De sorte nenhuma, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Ou seja, se a obediência à lei nos pudesse dar a vida eterna, então Deus teria dito que a obediência à lei o faria. Depois ele diz no versículo 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ou seja, antes que Jesus tivesse vindo, antes que o plano da salvação tivesse sido posto em prática, ou mesmo já o plano da salvação em prática, antes que Jesus tivesse vindo, que o tipo tivesse encontrado o antitipo, como muitas vezes se diz, antes que isso acontecesse, havia a necessidade de obedecer a determinadas leis cerimoniais, leis que apontavam da mesma maneira para Jesus. Mas para que a obediência, para que aquelas ações cerimoniais pudessem surtir efeito, o pecador tinha que ter fé. Tinha que ir pela fé apresentar aquele cordeiro, apresentar aquele sacrifício para o perdão dos pecados. Porque não era a morte daquele cordeiro que perdoava os pecados. O que perdoava realmente os pecados era, pela fé, o perdão que se pedia a Deus no momento em que se fazia a imolação do cordeiro. Portanto, não é a obediência à lei que salva, mas sim a fé. A lei, desta maneira, tornava-se um fardo e não um prazer. Mas aquilo que Deus nos pede é, ao aceitarmos o sacrifício de Jesus, ao aceitarmos o plano da salvação, ao aceitarmos a vontade de Deus, toda ela expressa nas Sagradas Escrituras, de modo próprio, de boa vontade, nós iremos obedecer à lei. A lei é alguma coisa muito importante, conforme nós vamos ver aqui durante a lição desta semana, porque ela mostra-nos o pecado, mas não é a obediência estrita à lei que nos salva, porque senão não valia a pena Jesus ter vindo. Um abraço e até amanhã.